A saudação bíblica, um tema instigante que nos faz refletir sobre a necessidade de pensarmos os nossos relacionamentos e como estamos usando determinadas expressões de modo a não causar acepção de pessoas. Jesus estabeleceu algum tipo de saudação? É a pergunta que podemos deixar no ar. O texto base para esta reflexão é Mateus 5,47, Sermão da Montanha do Senhor Jesus. Em um dado momento, ele faz referência a duas perguntas direcionadas aos seus discípulos. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Diletos e amados irmãos, este estudo se associa à vida prática do povo de Deus e aos seus costumes. Ele baseia-se no belo trabalho do pastor Ronaldo Walterson, em sua abordagem de cunho bíblico sobre a doutrina da saudação, de modo a refletir honesta e coerentemente acerca de uma temática que pode despertar-nos a uma melhor postura no trato com o próximo. O propósito do mesmo é ajudar aos irmãos a entenderem melhor o porquê de não saudarmos com a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz e graça àqueles com quem nos relacionamos em nosso dia a dia. Hoje é comum ouvir estas saudações tanto nos púlpitos quanto no dia a dia do cristão. O crente que se vale delas não as usa para todas as pessoas. Antes, as utiliza apenas ao se encontrar com o irmão na fé. Tais saudações não são bíblicas. Falo no sentido de serem determinadas pela palavra de Deus para que nós as obedeçamos em nossos costumes ou práticas cristãs. Muitos crentes estão tão acostumados com este estilo de saudar que acham estranho ao ouvir um evangélico dizer ao outro bom dia, boa tarde ou boa noite. Julgam eles que o crente que saúda assim é mundano e está em falta diante de Deus. O orgulho e a ignorância constroem muitas doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, verso 19. Assim faziam os fariseus. É preciso recorrer à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, a fim de sabermos como devemos saudar as pessoas com as quais deparamos-nos em nosso cotidiano. Talvez seja surpresa para o cristão descobrir que a Bíblia fala muito sobre saudações. Deus tem muito a nos dizer sobre este tema. O verbo saudar, aspazomai, no grego, aparece 60 vezes em o Novo Testamento. E o substantivo saudação, aspasmos, também no grego é usado 10 vezes. Além destas 70 referências, há muitos exemplos. Descobrimos que há duas formas principais usadas nos dias apostólicos. No ministério do Senhor Jesus Cristo, ou durante aquele período, e que são registradas na Bíblia. A saudação grega chairo, que é igual a saúde ou alegria, e a saudação hebraica shalom, que é igual a paz. Sobre a saudação helênica, os gregos usavam uma forma do verbo chairo, regozijar-se, para cumprimentarem-se. Na época de Jesus, esta saudação era comum, não só na Grécia, como em todo o Império Romano, inclusive em Israel. A cultura grega era muito divulgada naquela época. O anjo Gabriel usou a saudação grega ao anunciar a Maria a maior notícia que o mundo ouviria, o maior acontecimento da história, quando Jesus, o Filho de Deus, irá nascer na terra. Então, ao dar essa boa nova, o anjo disse assim:
Salve, agraciada! O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Foi a sua saudação a Maria. Salve, agraciada. Em latim, os romanos usavam o termo ave, que é igual a salve. Por isso, há o uso constante da saudação aos Césares, Ave César. E a Igreja Católica usa a Vulgata Latina de Jerônimo, que diz: e entrando, disse o anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Em algumas traduções de Lucas, há alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Porque Gabriel, vindo do céu, não usou a paz do Senhor, Maria, ou graça e paz, Maria, ou paz e graça, Maria. Porque usou o anjo a saudação corrente entre ímpios da época e crentes também. Quando pensamos nos soldados romanos, ao escarnecer e zombar de Jesus, usavam a mesma saudação que Gabriel usou para com Maria. Diz assim Mateus capítulo 27, verso 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mateus 27, verso 29. Ao trair Jesus no Getsemane, Judas Iscariotes usou a mesma saudação grega. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Mateus 26, 49. A expressão traduzida na frase é: Eu te saúdo. Constitui-se na mesma forma do verbo chairo que todos usavam ao saudar. Jesus a usou ao ressurgir dentre os mortos e entrando em contato com as mulheres que via o seu corpo, ele diz: Eu vos saúdo. O texto diz assim: indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus saiu ao encontro dizendo: Eu vos saúdo. Mateus 28, verso 9, parte A. Jesus Cristo não criou uma saudação específica para a igreja. Começamos a notar e a perceber aqui. O estudo desta saudação nos evangelhos faz-nos concluir que o mesmo modo de saudar foi usado por Jesus, pelo anjo Gabriel, pelo traidor, assim como por soldados ímpios que escarneciam do mestre. Não havia, pois, uma saudação especial só para a igreja. Ao estudar o livro de Atos, nota-se que os discípulos e os anciãos da igreja em Jerusalém usaram a saudação grega na carta escrita aos irmãos em Antioquia da Síria, lá na Sicília. Diz assim Atos 15, 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Atos 15, verso 23. A palavra traduzida por saúde no verso é a saudação grega dos evangelhos. E o próprio vocábulo saudação é oriundo desta palavra. Temos o vocábulo saudação, que vem de saúde, saúda. Há o verbo utilizado também, que se afina com essa expressão, saudar. Existe o mesmo modelo de saudação na carta do comandante das Forças Armadas, Cláudio Lísias, ao governador Félix. Diz assim, Atos 23, 25 e 26. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Notem os irmãos que tanto a carta escrita pelos apóstolos à igreja de Antioquia da Síria, ou seja, da igreja de Jerusalém, eles reunidos no ano 50, sobre a iluminação do Espírito Santo, tanto que dizem que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles determinarem certas coisas que os gentios deveriam guardar. Então o Espírito Santo, os apóstolos utilizaram uma carta, e nesta carta, ao saudar, eles utilizam a palavra saúde.
E agora um incrédulo escreve para outro incrédulo, são autoridades constituídas, e ele diz saúde no final da carta. Também no fim do Novo Testamento, esta saudação é usada outra vez na carta agora inspirada pelo Espírito Santo do discípulo Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Escreveu às 12 tribos de Israel. Tiago, capítulo 1 e verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Nota bem, ele não usou paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, ele usou saúde. Enquanto os gregos usavam a forma do verbo regozijar-se em suas saudações, os hebreus utilizavam-se do verbo ou do vocábulo paz. Os gregos eram apegados aos prazeres que encontravam nesta vida. Por isso, saudavam os outros com desejo de alegria, de regozijo. O judeu, por sua vez, queria algo mais profundo, desejava a paz a quem eles saudavam. Jesus usou esta saudação quando enviou os 70 discípulos a pregar em Israel, Lucas 10, versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. A paz se dá a quem não tem e não a quem a tem. É interessante isto, porque o Senhor Jesus Cristo manda os apóstolos pregarem ao povo de Israel, e quando entrassem na casa dos judeus, eles deveriam dizer, paz seja nesta casa. E a ideia de paz aqui é passar a paz no desejo a quem não tem paz. Notem que hoje as pessoas, elas acham que deve dar a paz só a crentes. Isso já entra em contradição com a própria ordem do Senhor Jesus Cristo, que mandou que os apóstolos saudassem com a paz a quem não tinha a paz. Ou seja, num tom evangelístico àqueles judeus. Diz assim a palavra, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Mateus 10, versículo 13. Vale ressaltar que os judeus incrédulos usavam a mesma saudação, pois esta saudação não era a forma de saudar do cristianismo, mas do judaísmo. A saudação era judaica e não cristã. Ao ressurgir dentre os mortos, Jesus usou esta saudação porque ela era corrente e não que ele estivesse criando um tipo de saudação para os discípulos ou para a igreja. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João, capítulo 20, versículos 19 a 21. Aqui não é estabelecida uma nova forma de saudar para a igreja, mas o mestre saúda como saudavam as pessoas da sua época. Ele usa a saudação corrente na época. Ele usa a cultura da época. Esta saudação não era usada só quando os judeus se encontravam, mas também na despedida. Por isso podemos ler, e disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele está dizendo, retorna em paz para a tua casa. Lucas 7, versículo 50. Você pode também conferir Lucas 8 e verso 48. Outra situação onde Jesus usa a mesma saudação para despedir as pessoas. Neste mesmo texto, na casa de um homem chamado Simão, vemos alguns costumes orientais no âmbito do saudar, que não dizem respeito a nós ocidentais. Então, a Bíblia, ela é um livro escrito para o povo de Israel e dentro de uma cultura oriental. Então, por isso podemos ver algumas questões a serem pontuadas aqui. Primeira, dar uma bacia de água e uma toalha para a pessoa lavar e enxugar os seus pés. Isto era costume judaico, não é nosso. Em muitos casos,
Quem fazia isto eram os escravos, pois naquelas regiões áridas era comum esta prática, ainda mais que as pessoas andavam descalças ou com sandálias e sempre estavam empoeirando seus pés nas caminhadas. Lucas 7,44 nos retrata isso. E voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Lucas 7,44. Tal atitude pode expressar humildade quando o Senhor lava os pés dos seus servos. João 13, versículos 4, 5 e 12 a 15. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não é nosso costume praticar o lava-pés. Isto é mandamento de Jesus. No Oriente, era uma prática comum, e Paulo a encarou como frutos do testemunho das viúvas que agiam assim. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. 1 Timóteo 5, versículo 10. O que nós teremos que extrair como lição nessa prática oriental é seguir o exemplo do Mestre Jesus nas ações de humildade para com os outros. Por isso que ele disse que nós deveríamos fazer igual, mas não é no sentido de pegar uma bacia e lavar os pés de alguém no contexto ocidental, mas de ter práticas de humildade e consideração para com o próximo. Em segundo lugar, saudar com beijo. Lucas capítulo 7, versículo 45. Um gesto de gentileza notado por Jesus. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Lucas 7,45. Ora, o ósculo, meus irmãos, era um gesto de saudação que a sociedade oriental utilizava. Paulo recomendava que entre os cristãos ele deveria estar vinculado à santidade, ou seja, este costume deveria estar vinculado à santidade. Por isso Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16 e verso 16. O que teria que haver aí era a não maledicência, a não maldade, o saudar com pureza, com santidade. E acrescenta ainda: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Com ósculo santo. Então, 1 Coríntios 16, versículo 20 e 2 Coríntios 13, verso 12. Pedro também realça que o beijo deveria ser acompanhado pelo amor cristão. Daí em 1 Pedro 5,14, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Então, nós que usamos as mãos em lugar dos lábios, o temos de fazê-lo também em santificação e amor. Em terceiro lugar, oferecer óleo para a cabeça. Jesus diz: não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Lucas 7, verso 46. Nós do Ocidente temos outros modos de saudar, gestualmente. Um abraço, um aperto de mão, um tchau, um até breve. Hoje o abraço, o beijo, o aperto de mão não está sendo possível. Isso tem causado uma certa tristeza em nós, principalmente aí os brasileiros que gostam desse trato hospitaleiro de abraçar e de saudar com o aperto de mão. Então aqui no Ocidente, um abraço, um aperto de mão, um tchau, um até breve com as mãos, ao longe, com as mãos, entre outros gestos, fazem parte do nosso dia a dia. A conclusão a que chegamos, meus amados, é que não existia
um modo especial de saudar para os salvos. Eles saudavam com uma saudação comum a todos da época e região. Tem surgido nos últimos dias em algumas igrejas, principalmente depois da vinda do carismatismo e do neopentecostalismo, um novo tipo de saudação, até mesmo entre os tradicionais, graça e paz. Para não ficar por baixo em relação ao pentecostalismo, muitos evangélicos a usam, achando ser mais bíblicos, entre aspas, pois Pedro e João a usaram iniciando as suas cartas e Paulo utiliza tanto ao começar quanto ao concluir suas epístolas. Ledo engano, meus amados irmãos, esta saudação apostólica ou bênção apostólica não se constitui em prática comum à igreja cristã em todas as épocas. O uso dessa expressão reflete o saudar apostólico e não a criação de uma saudação especial para os crentes ou impostas a eles no seu cotidiano, no seu relacionar-se com o próximo. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo ensinou como tratar o próximo. Isto incluía o modo de saudar, Mateus 5, 43 a 48. Falando de nossas relações com outros, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, 44. Quem age assim mostra que é filho do Pai Celestial, pois ele não faz acepção de pessoas. Mateus 5, 46. Outro modo de mostrar que não fazemos acepção de pessoas, meus irmãos, é na saudação. Por isso, em Mateus 5, 47 a 48, a palavra de Deus diz: E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Neste ensino de Cristo, vemos que os seus discípulos deveriam ser diferentes dos publicanos. Aqui entendemos que não podemos deixar de nos comunicar com as pessoas, sejam elas crentes ou não crentes. E não é correto usar uma saudação para o crente ou o evangélico e outra saudação para o não evangélico. Isto é fazer acepção de pessoas. Isto é agir como os publicanos. Por isso, nós temos que saudar de uma maneira coerente. É complicado usar um boa noite de salvação para quem não é crente e a paz do Senhor para quem é cristão. Isto ofende as pessoas. Isso traz um certo constrangimento a quem ouve. Portanto, meus irmãos, temos de saudar a todos, cristãos ou não cristãos, com o mesmo tipo de saudação. Não podemos seguir o exemplo dos publicanos. A nossa saudação aqui no Brasil, como em outras nações ocidentais, é bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a ocasião. Desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a alguém é algo saudável. Não há nada de pecaminoso, mundano ou anormal em saudar um irmão na fé. Assim, fazendo desse modo, imitaremos a Jesus e seus discípulos, que usaram as saudações vigentes em sua época, tanto no Império Romano quanto em seu país. A saudação usada pelos apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém e por Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, foi utilizada também pelo ímpio comandante do exército romano numa carta a serviço do Império. Isso nos mostra que estamos num âmbito cultural diferenciado. A nossa cultura não é igual à cultura do Ocidente. A nossa cultura não é igual à cultura dos tempos do Senhor Jesus. Não é igual à cultura do Oriente, melhor dizendo. A cultura ocidental é uma, a cultura oriental é outra. Aqui o aperto de mão, o abraço, o até logo, o tapinha nas costas funciona bem enquanto gestos. E enquanto saudação, nós podemos perfeitamente trabalhar com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Expressões essas que nós utilizamos dentro de casa, que nós utilizamos no consultório médico, que nós ouvimos na televisão a partir de um noticiário, que nós ouvimos pelo rádio também, que nós vemos nas redes sociais. Então, boa tarde, bom dia e boa noite
ou bom dia, boa tarde, boa noite, são saudações comuns à nossa época. Não vamos inventar, não seremos mais espirituais nem melhores que ninguém por saudarmos com paz de Deus, paz do Senhor, paz e graça e paz. Essas saudações são criações e que não cabem para o nosso dia a dia cristão. Não cabem e não estão determinadas na Bíblia para saudarmos as pessoas. Quando alguém nos saúda assim, podemos retribuir com um amém, sem problema, mas o que queremos dizer é que esse tipo de saudação, ele não é imposto. E muita gente que nos sauda assim, se nós não saudarmos, ficam nos olhando com estranheza, achando que nós estamos errados por não utilizar uma saudação que acham que Jesus determinou. O Senhor Jesus não determinou saudação nenhuma, porque ele não tem prazer no tipo de acepção de pessoas. Por isso, no sermão, ele ensinou que se saudarmos unicamente os nossos irmãos, nós estamos errados. Claro, isso tem relação com a comunicação? Tem. Os publicanos se comunicavam mais com seus pares, com seus iguais. Mas também, se nós utilizarmos uma saudação para o crente e uma saudação para o incrédulo, uma saudação para a igreja e uma saudação para o mundo, estamos equivocados no que diz respeito aos nossos relacionamentos cristãos, aos nossos relacionamentos no nosso dia a dia com os servos de Deus e também com aqueles que ainda não servem a Deus. Pensemos nisto e avaliemos este tipo de saudação, para que nós possamos melhor ainda servir ao nosso amado e santo Deus. Que Deus nos abençoe.